Boa tarde a todos os nossos ouvintes da Escola do Pensar. Hoje, sexta-feira, 29 de 4 de 2022. Para este estudo de hoje, nós temos um assunto de suma importância, que é educação. Aqui, por ser uma escola, trata de educação permanentemente. Educação não é apenas instrução, educação é mais do que isso. Nós hoje procuraremos dizer algumas coisas a respeito de educação. E vamos começar orando, pedindo a Deus que nos abençoe. Pai misericordioso, muito obrigado, estamos pelos teus cuidados. Obrigado pela vida e pela saúde. Obrigado, Senhor, pela Escola do Pensar. Obrigado pelas famílias que aqui são representadas. Obrigado, Senhor, pelos alunos. Abençoa-nos com a tua misericórdia. Abençoa também os funcionários dessa escola, professores e principalmente os colaboradores aqui do Labicom. Sem eles, este momento não seria possível. Pai misericordioso eterno, nós nos colocamos inteiramente em tuas mãos para que o Senhor seja o nosso guia, o nosso treinador e o nosso Salvador. Em nome de Jesus, pedimos agradecidos. Amém. Como já falei, o assunto é educação. E os textos bíblicos de hoje, eles se encontram em 2 Timóteo 3,16, Atos 7, 22, Tito 2, versículo 12. Vocês sabem que a palavra educação na Bíblia aparece em pouquíssimas vezes, talvez 4 vezes. Tem mais um em Isaías, onde tem. Só que vocês vão perceber que toda a Bíblia é educativa, toda ela trata do assunto educação. Começando a ler aqui o 2 Timóteo 3,16, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação em justiça. Agora, parece que mudou as coisas. Não são apenas 4 palavras que falam em educação. Toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é para educar na justiça. Toda a Escritura, então, é para a educação. Em Atos 7, 22, nós encontramos ali alguma coisa de muito valor também na educação. Diz assim: Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. A educação de Moisés o tornou poderoso em palavras e em feitos, em obras. Nós conhecemos Moisés, é um tipo Cristo, e que ele teve uma importância muito grande nas Escrituras e no exemplo do cristianismo, ainda hoje é. Ele também é responsável por muitos escritos, o Pentateuco, praticamente todo ele é atribuído a Moisés. Existem alguns problemas. E depois da morte, outra pessoa escreveu. É lógico, complementou o que ele começou. Isso não anula os estudos que encaminham para Moisés ser o escritor do Pentateuco. Outro verso que fala de educação é Tito 2,12. E nós vamos encontrar aqui, mais à frente, logo após Timóteo. Tito 2, verso 12, que diz assim: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Esse verso é um verso difícil de compreender, só que se a gente lê com atenção, procurando colocar aqui as regras gramaticais, nós passamos a entendê-lo de maneira perfeita.
educando-nos para renegadas a impiedade e as paixões humanas. Precisamos nos educar para renegar impiedade e paixões humanas. Nós devemos ter esse cuidado, lógico, com a ajuda de Deus. Vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então a educação, ela serve para isso. Nós devemos nos educar para deixar longe estas coisas ruins e nos apegar às coisas que são piedosas e justas. E respondendo à palavra, que é educação? Educação, ela indica mudança. Toda educação é para mudar, para melhor, nunca para pior. Educação indica uma mudança para melhor. Toda pessoa educada precisa ser melhorada, porque do contrário não seria educação, seria deseducação. E ainda mais, a educação é um desenvolvimento harmônico das aptidões físicas, mentais e espirituais. Vejam, a educação ela tem que caminhar para um desenvolvimento harmonioso. De quê? Do nosso físico, da nossa mente e da nossa vida espiritual. E nós chegamos sempre em palavras que são difíceis de ser compreendidas, por quê mesmo? Pelo erro que foi cometido no passado. Foram palavras que foram deturpadas e hoje dá trabalho. Eu tenho falado de vez em quando de algumas delas. E físicas, sim, nós sabemos, mentais também, e espiritual. Nós temos um espírito. O que é o espírito? O espírito é o caráter. E é isso que nós devemos cultivar, aperfeiçoar, segundo a vontade de Cristo, e as Escrituras estão para isto, para nos educar em justiça, piedosamente, para quê? Para sermos santos, separados, dedicados a Jesus, que é o Deus Criador do céu e da terra. Prepara o homem para uma satisfação de servir. Olha lá, a educação ela tem uma finalidade, é preparar o ser humano para servir. Será que nós estamos entendendo mesmo que a educação é para ensinar a servir? Servir a quem? Servir ao mundo e também a quem? E também a Deus. Nós precisamos servir a Deus, mas como servir a Deus se não vamos servir aos nossos irmãos semelhantes necessitados? E para uma alegria maior do que a alegria da terra, do mundo, que proporciona o quê? Um serviço ainda mais amplo relacionado ao mundo futuro. Nós temos que nos preparar não para apenas essa vida. Nós temos que educar, a escola do pensar, ela educa para esta vida e para a vida do porvir. Que adianta o homem ganhar muito, ganhar a terra inteira, o mundo inteiro e chegar a perder a salvação? Só que a salvação não depende da gente, dependeu de Cristo e Ele nos salvou. E agora resta a nós fazer a vontade dEle, seguir os passos dEle, que estão nas Escrituras, para que possamos alcançar, pelos méritos de Cristo, a vida eterna. Eu estou tirando esses pensamentos do livro Educação, que é da Casa Publicadora Brasileira. Continuando esse livro ainda diz assim, fala da maior necessidade que o mundo tem. Qual será a maior necessidade do mundo? Diz aqui a autora, a maior necessidade do mundo é de homens que não se comprem e não se vendam.
Será que estamos falando isso no momento oportuno? Será que o mundo está cheio de pessoas que se vendem por um baixo preço? A troca da vil moeda? Muita gente rica que não tem onde colocar o que tem, e se ele viver 500 anos, 1000 anos, não gastaria a sua riqueza. Só que riqueza não é apenas dinheiro, riqueza é mais do que dinheiro. Riqueza é a disposição de servir. Homens que no íntimo do seu ser, do seu coração, sejam verdadeiros e honestos. Honestidade é retidão. Verdadeiros são aqueles que não enganam. Sim, sim, não, não. Isso é verdade. Verdade é quando a descrição encontra a coisa descrita. Isso então é uma verdade. Deus é verdade, Jesus é verdade. E o ser humano que acompanha Cristo, ele deve ser um imitador de Cristo pela verdade. Diz ainda, homens que não tenham medo de chamar o pecado pelo seu nome exato. Como nós temos medo muitas vezes de falar as coisas certas para não sermos presos. Estamos vivendo em dias assim. Palavras que são proibidas de ser ditas, mesmo que elas sejam bíblicas, mesmo que elas sejam verdadeiras. Existe ameaça que se você falar uma verdade bíblica, dependendo dela, você vai ser preso. Você vai ser tido como antissocial, antidemocrático, vai ser fora do padrão. E a verdade deve ser dita. Mas tem uma coisa, não vamos dizer também as coisas só porque são verdades, sair dizendo e dizendo e dizendo. É preciso que haja a necessidade de dizer isto. Se não há necessidade de dizer, fiquem quietos. Se há necessidade de dizer, sim. Nós cristãos, vamos chegar em pouco tempo a não poder exercer mais a verdade, exercer a palavra de Deus. Seremos perseguidos e mortos. Não há problema. Cristo nos dá sabedoria e Ele nos dá força, nos dá a virtude para que possamos fazer o quê? Dizer e praticar a justiça. Diz ainda, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo. É muito interessante quando você pega uma bússola, se ela estiver regulada, o ponteiro principal sempre apontará para o norte. Isso é uma determinação, ele poderia apontar para outro polo. Mas nós temos que ser tão fiel ao dever como a bússola é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é justo, pelo que é certo, ainda que os céus caiam. Parece que eu estou falando de coisa que não é desse mundo, não é da agora. Já passou, isso é da época dos antigos. De vez em quando eu escuto dizer o seguinte, professor, cuidado, isso era na sua época. A minha época não passou. A minha época continua. Eu tenho o meu pai e os meus avós como exemplo, e eu gostaria de ser exemplo para os meus filhos, naquilo que é bom, é lógico, que tem coisas que não dá para ser bom, porque nós somos fracos, frágeis. Mas o mundo mudou para pior, a educação não melhorou. Nós estamos aqui para viver um passado justo e correto. A Bíblia não muda, Deus não muda, e nós não deveríamos mudar. Eu estou há 62 anos educando, sou professor a esse tempo. Era muito difícil. Lá no início, um professor entrava na sala de aula e os alunos se levantavam. Por respeito. Não era reverência nem adoração, respeito.
havia sensatez no professor e havia sensatez nos alunos e, consequentemente, nos pais, porque ensinaram os alunos. E nós hoje vivemos em dias que eu tenho medo de entrar numa sala de aula, muitas vezes, porque o que eu digo pode ser, já foi, motivo de escândalo, talvez. Eu não posso mudar diante daquilo que eu aprendi, e principalmente no livro Educação, que serve de guia para a nossa escola, nós precisamos continuar com a moral, com o respeito, com a retidão, porque esta é a maneira de ensinarmos aos nossos alunos. Mas um caráter assim não é obra do acaso. Um caráter firme, um espírito inabalável não é obra do acaso. Nem se deve favores a concessões especiais. Não, Deus não faz concessões dessa maneira. Um caráter nobre é resultado de uma disciplina própria da sujeição à natureza inferior pela superior. Vamos entender melhor isso aí? O caráter, quando ele é bem construído, ele precisa sujeitar-se ou sujeitar a natureza carnal à natureza divina. E aí, então, nós estamos caminhando para a educação justa. É pela renúncia do eu para com o serviço de amor a Deus e à humanidade. Nós nascemos para servir. Cristo veio para servir. Salvar é servir. Redimir é servir. Jesus recebeu uma morte, a mais estranha morte. Somente os grandes assassinos, os grandes criminosos eram crucificados, e ele foi crucificado. E aquela crucifixão, ele a fez, ele a recebeu em nosso lugar. Nós é que deveríamos ter sido crucificados. Mas nós não tínhamos méritos diante de Deus, porque a ofensa foi de um homem a um Deus. Precisaria ser paga por um homem, Deus. E por isso é que Jesus, ele é homem e é Deus, e assim ele pôde pagar essa conta que o homem, cometendo o pecado, ele contraiu uma grande dívida. Mas nós estamos livres desta dívida através da verdadeira educação, que é voltar a sermos a imagem e semelhança de Deus, como fomos feitos até o pecado. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Muito obrigado pela atenção. E em outros momentos voltaremos a falar mais deste livro de educação. Eu pretendo trazer mais orientações a esse respeito para aqueles que querem, então, conhecer mais um pouquinho. Vamos orar. Pai misericordioso, muito obrigado mais uma vez por estarmos aqui falando deste assunto tão necessário. Pai Santo e Eterno, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros. Purifica-nos com o Teu poder e com o Teu Santo Espírito. Abençoa todos aqueles que nos pertencem, todos aqueles que estão agregados de alguma maneira à Escola do Pensar. Alunos, pais, funcionários e amigos, fornecedores e todos aqueles que nos pertencem. Em nome de Jesus. Amém. Um feliz sábado para todos nós.